Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos acompanha no devocional. Irmãos, o nosso devocional é diário, tá? Então, assim, quando a gente terminar, a gente vai começar um outro. E eu não sei qual vai ser a direção, mas a gente vai fazer como a gente fez esse, eu espero que sim. Porque por mais que a gente não consiga ler para e passo o capítulo, assim, meditando ponto a ponto, mas pelo menos chega ao conhecimento, sabe? A pessoa consegue ter uma leitura de um capítulo completo da Bíblia. E é interessante isso, conhecer o livro, ainda que você não consiga meditar completamente em tudo. Mas, se você quiser nos acompanhar, o nosso devocional ele vai ser postado todo dia 7 da manhã. Ele já fica lá. Então, o horário que você quiser, ele já vai estar pronto lá para vocês. Vai estrear às 7 da manhã. Amém? Então, nos acompanha lá. Curta, compartilha, né? Comenta também, se inscreve no canal. Eu sempre esqueço de falar. Se inscreve no canal. Se inscreve porque daí você recebe notificação. Você sabe, né, aquilo que a gente está postando. A gente não posta só devocional, a gente tem outras mensagens, palavras completas, né, temas curtos ali de 10 minutinhos que a gente faz. Faz muito tempo que eu não faço, é claro, mas eu vou tentar fazer. E alguns outros assuntos, sempre sobre Bíblia, irmão. Assim, basicamente Bíblia. Então você que tem interesse, se inscreve aí, tá bom? Vamos adorar? Coração
Jesus, recebe a nossa adoração. Mais uma vez, recebe a nossa oração. Recebe, Jesus, nós temos pouco para te entregar, mas recebe aquilo que nós estamos entregando a ti. É o que eu te peço, Jesus, que esse culto, em forma de devocional, que ele suba aos céus, que o Senhor receba, porque nós estamos fazendo ele para o Senhor, Jesus. Nós estamos ministrando ao Senhor, e sim, claro que há muitas pessoas conosco que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, mas nós ministramos ele ao Senhor, que o Senhor possa receber aquilo que nós estamos preparando para ti, Jesus. Nós somos gratos. Amém? Irmão, hoje nós vamos falar sobre algo, eu vou colocar esse tema, é bem engraçado até, mas é uma frase já conhecida, mas tem tudo a ver com esse capítulo. O tema de hoje é conquistar para dividir. É mais ou menos o que Paulo fez nesse capítulo, e é maravilhoso a sacada dele, assim, a forma que ele conduziu. E eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar sobre como funciona o reino de Deus, e eu creio que você vai gostar bastante desse tema, amém? Vamos ler Atos capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim: lembre-se que é a continuação do 22. Paulo estava sendo julgado contra seu testemunho. Ele disse que é cidadão romano, e agora o centurião fica meio assim: opa, esse cara é cidadão romano, a gente não pode julgar ele assim de qualquer jeito. Ele, na verdade, nem poderia ser julgado ali. Então, na continuação, Paulo continua dizendo ao Sinédrio, e diz assim: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tendo andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me. Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não farás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha dos saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande disenção entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e levassem para a fortaleza. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo:
O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que te dizer. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam. Filo descer ao sinédrio deles, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os regem. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Irmãos, quando Paulo estava sendo julgado, ele apelou ao ego daqueles homens. É interessante como, quando você quer confrontar algum religioso, é muito fácil fazer isso. É só você apelar ao ego dele. Por quê? Porque o religioso, é forte que eu vou falar, não o piedoso, não o homem religioso no bom sentido da religião. O religioso, aquele que ele vende qualquer coisa pelo seu dogma. Esse homem, ele não age com verdade. Eles não estão preocupados com a verdade. Eles não têm compromisso com a verdade. O compromisso deles é com o dogma que eles carregam. Então vamos supor, se eu acredito que todo gato branco ele é sagrado, quando uma pessoa me apresenta uma verdade dizendo que isso está errado, eu não tenho compromisso com essa verdade. Então, na minha opinião, importa dizer que todo gato branco é sagrado. Automaticamente, eu vou tentar contra ele. Então, como que você contrapõe o meu ego? Você ataca justamente o meu dogma, que é dizer que todo gato branco é sagrado, e aquilo vai me fazer se mover contra aquilo. Então o que Paulo diz? Ele ataca, os saduceus dizendo: olha, eu sou fariseu também, e eu estou sendo julgado por acreditar na ressurreição dos mortos, em anjo e em espírito. Então automaticamente os fariseus, com o seu ego preenchido, falou assim: boa essa palavra, esse homem crê como nós. Então, peraí, vamos analisar melhor. Sabe? Ainda que isso seja coisas verdadeiras e coisas boas, mas eles não criam através da verdade, eles criam por causa de um dogma. Eu posso crer em Deus, amém. Ele é Deus, ele é verdadeiro, mas eu creio através de um dogma. Então, quando eu for confrontado pelas pessoas a falar sobre o meu Deus, como diz 2 Pedro 3,15, fazer defesa da minha fé, daquilo que eu acredito, se eu não creio em Deus através da verdade, eu posso até crer nele, mas eu vou contar mentiras ou meias verdades, eu vou aumentar situações e tudo isso é mentira. Mas assim, para te explicar,
para provar sobre Deus, sendo que eu não preciso fazer tudo isso. Eu posso dizer, irmão, eu creio em Deus, porque a minha fé, eu creio nele, eu não tenho como não crer naquele que transformou minha vida, naquele que tirou um homem do lamaçal do pecado e trouxe ele para a luz, que tirou eu era escravo de tantas coisas, da bebedice, do cigarro, da prostituição, e hoje eu consigo ser livre disso. Eu sei que sem Jesus eu nunca teria sido, e pronto, acabou, irmão. Eu não preciso chegar na Bíblia e colocar os 10 pontos da prova da existência de Deus, que você não vai encontrar, irmão. Você vai encontrar pontos que dizem sobre a existência de Deus, mas conseguir provar cientificamente esses pontos você não vai conseguir. Há algumas coisas históricas que apontam para esses sinais, mas assim, chegar e falar assim, ó, tá aqui, ó, alguém filmou, alguém gravou, alguém sei lá. Então, as pessoas, o dogmático, ele tem esse problema, porque ele vai apelar para mentira para provar a sua verdade, e ainda que ela seja uma verdade. Então, Paulo, ele faz isso, ele divide para conquistar. É interessante que ele vai fazer justamente isso com aquele povo. Ele separa primeiro em 2 grupos, se demonstra estar do lado de um, ainda que sim, ele cria como os fariseus, isso é uma verdade, para que então ele conseguisse a atenção daquele povo e um pouco de tempo antes de ser julgado, condenado, sei lá o que ele seria se ele não tivesse interrompido dessa forma. E sabe, irmão, o único reino que não dá para dividir para conquistar é o reino de Deus. Interessante, né? Por que, William? O reino de Deus, ele é indivisível. Se alguma pessoa falar assim para você que o reino de Deus ele é dividido, essa pessoa já ela não pertence ao reino de Deus. Isso é claro, claro. Ah, William, mas tem o grupo dos pentecostais, dos reformados, dos, sei lá, existe dos neopentecostais, não sei o que. Irmãos, entenda uma coisa. O reino de Deus, ele é um só. E há pessoas que compõem o reino de Deus que estão na seita dos pentecostais, na seita dos reformados, na seita de quem quer que seja, dos católicos, e assim por diante. Cada um vai estar dentro de uma seita, um partido, uma divisão, tá? Seita não é aquela ideia nossa brasileira de que isso daqui não é seita, é o contrário de igreja. Não, seita quer dizer partido, facção, quer dizer que é um grupo específico. Então, William, mas como assim? Homens que se converteram verdadeiramente, eles não são da denominação X, eles são do reino de Deus. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus ele é formado por todas essas pessoas. A divisão, não, porque eles entenderam que Cristo é o centro da mensagem. Um entende um pouco mais assim, outro mais assim, não importa. É como dizer que um reino tem soldados, um reino tem a parte, vamos dizer, aristocrata, ou eclesiástica, ou religiosa. Um reino tem os seus trabalhadores comuns, ele tem vários tipos de pessoas, mas ele é um só. E eu vou usar um versículo que você vai falar, William, esse versículo não tem nada a ver com isso, mas que ele explica exatamente o que eu estou te dizendo. Há um versículo que diz assim, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha que interessante. Por que ele chama de império o que é das trevas e do Filho ele chama de reino? Porque qualquer um vai concordar comigo que o reino de Jesus, ou o reino de Deus, porque Jesus é Deus, é maior do que qualquer outro reino estabelecido, correto? Nós concordamos nisso. Então por que ele chama de império das trevas e reino do Filho? Porque o império, ele é o quê? Ele é maior que o reino. O que é o império, William? O império, ele é constituído de vários pequenos reinos. E ele se denomina império por quê? Primeiro pelo seu tamanho e depois pela sua constituição. Por exemplo, o Brasil ele foi império, né, na faixa de 1800 ali, no século XIX. E por que ele era império? Ele nem tinha mais de um reino anexado a ele, mas por causa da sua extensão territorial, ele era continental, então ele era considerado império. Mas por que império das trevas? Está querendo dizer que o reino de Jesus é menor? Não, está querendo dizer que o reino de Jesus é indivisível. Porque o império se divide, o reino não, irmão. Entenda isso no teu coração. O império ele pode ser dividido em N reinos. O reino de Jesus ele é um só. Ele não tem divisão, ele não tem facção, ele não tem seitas, ele não tem partidos. Então as pessoas precisam entender isso. Paulo só conseguiu dividir aquele grupo de pessoas porque eles não faziam todos parte do mesmo reino. Conseguiu entender? Ficou claro? Isso é importante você entender.
Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós que estamos em Jesus, nós não temos partido. Nós defendemos apenas uma bandeira, que é a bandeira de Jesus, do reino de Deus. Quando eu vim para o Evangelho, eu gostava muito de política e, na verdade, eu até gosto até hoje. Eu tinha uma orientação política e eu abandonei aquilo. Abandonei, irmãos. É claro que hoje eu creio muito como eu cria daquela forma, naquele tempo, para a política, para a cidadania. Mas eu tive que abandonar, porque quando aquilo confrontasse a minha fé, eu ia ter que dizer, não, eu não creio dessa forma. Consegue me entender? Então eu abandonei. Não, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter uma postura conservadora, uma postura progressista, uma postura anarquista, uma postura comunista, sei lá qual que é a tua postura política, não importa. Mas você não pode defender essa bandeira acima da bandeira do Evangelho. Isso tem que ser quase um hobby para você. William, mas eu tenho o direito de ser cidadão. Sim, você tem sim, o direito de ser cidadão. Paulo acabou de dizer, eu sou cidadão romano. Mas ele não disse, eu concordo com o Império Romano, como ele subjuga o povo judeu, a forma que ele trabalha e que ele age. Entende? E até porque é de nascença, né? Ele era romano de nascença, ele escolheu ser romano. Então entenda uma coisa. Você não pode levantar nenhuma bandeira acima da bandeira do Evangelho. Por quê? Porque senão o inimigo vai conseguir dividir para conquistar. Ele vai chegar dentro da igreja de Jesus Cristo, ele vai falar assim, quem são conservadores? Vem para cá. Quem são progressistas, socialistas, ou sei lá como você chama, vem para cá. E ele vai dividir o povo de Deus. Como que o inimigo divide um reino indivisível, irmão? Então é porque você não faz parte do reino indivisível. William, mas se alguém falasse algo assim, que vai contra a tua fé, contra a tua crença, perdão, mas isso sobrepõe a tua fé, cara, eu ia parar para pensar. Esses dias atrás uma pessoa defendeu um sistema que existe no Brasil, que é o SUS. Eu vou deixar claro aqui, porque daí fica mais fácil explicar. Um homem de Deus, um cara assim que eu não concordo com o SUS. Eu acho que o SUS leva, tipo assim, ele custa R$1, mas cobra da gente 10. Só que ele começou a falar dos benefícios do SUS. Porque ele está na América. Ele falou assim, gente, vocês ficam reclamando do SUS, vocês não sabem como que o SUS é importante, é bom. E, gente, entenda isso, eu não estou dizendo que o SUS é bom, é mal, na verdade. Eu estou dizendo que a forma que nos entregam ele nos custa muito. Nós não prosperamos porque uma grande parte da nossa tributação vai para o SUS. Então, o dinheiro que era para estar ali promovendo trabalho, geração de riqueza e o país enriquecendo e prosperando, esse dinheiro vai para o ralo. Por quê? Porque nós pegamos R$10 para pagar uma coisa que era para custar 1. Então, entenda isso. Eu não estou dizendo que o sistema é ruim. Eu estou dizendo que a forma que esse sistema foi colocado na nação é ruim. E quando esse homem de Deus começou a me dizer, eu podia simplesmente falar, eu não concordo com isso, pronto, acabou. Mas ele é um homem de Deus, eu tenho que escutar o que esse homem está dizendo. Cara, eu acredito naquilo que ele carrega. E ainda que ele esteja falando algo ruim ou errado, eu preciso escutar por que ele está errando. Entende? Então, nós não podemos defender uma bandeira acima do Evangelho de Jesus Cristo. Porque senão, nós vamos ser um reino passivo ou passível de divisão. Nós não podemos. A bandeira do Evangelho tem que ser a mais alta bandeira na sua vida. E todas as outras coisas têm que ser pormenores. Irmão, se eu precisar defender uma cultura, né, estadista, socialista, sei lá o que seja, porque isso é o Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho que me dobrar e falar, isso é bom. Isso é bom e não importa. Porque eu não vou ser faccionado, eu não vou ser politizado, criar um grupo e ficar nele e contra o Evangelho de Jesus Cristo só para dizer que esse grupo está certo. É loucura isso, irmão. Você não entendeu o que é o cristianismo ainda. Se a pior pessoa do mundo, a pessoa que eu acredito que é uma pessoa má por natureza, ou sei lá o que é que seja, ainda que eu sei que Jesus pode converter essa pessoa, se ela chegar e falar assim, ó, meu projeto de lei é esse, isso vai beneficiar as pessoas, vamos votar a favor, cara. Para de ser orgulhoso, arrogante, prepotente, para de ser maluco, de agir contra o reino de Deus por causa de um ego. Você não pode ser assim, cara. Porque senão, nós não vamos ser um reino, vamos ser um império também gigante, mas passivo de divisão. Amém? Então, hoje que eu quero passar para você é isso, que Paulo, ele teve essa capacidade de percepção
que um reino dividido, ele pode ser conquistado para e passo, você não precisa conquistar ele todo de uma vez. E nós devemos agir assim contra os nossos inimigos. Vamos faccioná-los para que nós possamos conquistando pessoas para Jesus e pessoas para Jesus e assim por diante. Amém? Irmão, se inscreva no nosso canal, você que quer receber esse conteúdo, você que quer aprender ou passar a fazer um devocional constantemente na tua casa. Curta, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que vão ser abençoadas através desse conteúdo. Você pode perceber que o nosso conteúdo é mais para crente, irmão, não é muito para quem está se convertendo. Então, você pode mandar para muita gente aí que você conhece e comenta lá embaixo. Fala assim, poxa, eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma, acho que você está errado, acho que você está certo, achei legal, não gostei. Sei lá, manda alguma coisa aí que o YouTube vai entender que você está participando com a gente, você está nos ajudando a promover essa palavra que foi ministrada. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele resplandeça a tua face sobre ti, que Ele guarde o teu coração e a tua mente de todo ataque do inimigo e de toda vontade sua que seja mal aos olhos do Senhor. Deus te abençoe e fique em paz no nome do Senhor Jesus.